You know, mas muito carinhosa com o trigo. Já tive uma foto. Grande beijo. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino e estamos aqui hoje para falar do filme O Extraordinário. O Extraordinário? Extraordinário. Que teve uma vida extraordinária. Sim, a vida extraordinária de Tarso Castro. E quem está aqui ao meu lado é o diretor Zeca Brito. Tudo bom? Tudo bom, querido? Muito feliz em estar aqui com você e com os nossos seguidores, telespectadores e humanos do outro lado da linha. Com certeza. Olha só, Zeca, eu quero saber de você como que você fez para escolher qual recorte que você daria para uma pessoa que tem, né, tantas histórias, são mais de 3 décadas ali contadas. Como que foi seu critério na hora de escolher o que ia pro vídeo? Então, eu fiz o filme junto com o Léo Garcia, que é diretor junto comigo, e com o montador, que é o Jardel Hermes. O filme teve muito um trabalho de montagem elaboradíssimo, assim, porque a gente filmou muito. E acho que a construção se deu muito na montagem, assim, essa costura com personagens e com histórias e narrativas e tal. O que nos levou a fazer esse filme foi uma biografia que o Léo Garcia leu há uns 8 anos atrás, uma primeira biografia que a gente leu sobre o personagem, escrita pelo Tom Cardoso. Essa biografia nos levou a uma outra biografia escrita pela Sônia Bertol, que nos levou a uma outra pesquisa e que nos levou a outros livros, e aí nós fomos descobrindo que era um caminho assim muito amplo e que esse personagem tinha sido bem refletido na literatura acadêmica ali de uma determinada região do país, que é o Rio Grande do Sul, mas de alguma maneira foi esquecido pelo jornalismo e pela estrutura de ensino do jornalismo brasileiro. Ele foi deixado de lado. E aí, quando a gente descobre um personagem tão interessante, que tem uma negação histórica, que foi negado pela história, surgem questões. Parece que fica mais interessante ainda fazer esse filme. Tem um porquê, tem uma injustiça histórica por trás dessa história. E aí a nossa função é trazer essa história à tona e tentar, de alguma maneira, compensar essa injustiça com uma outra versão da história. Eu sou jornalista honesto, eu sou parcial mesmo, né? Eu acho que hoje o Tarso Castro ia achar o jornalismo uma merda. Ele já naquela época já achava, Já né? achava, e hoje ele ia achar muito mais. Mas é uma merda. O Brasil. Agora deixa eu te perguntar, que tem um ponto do filme que me chamou muita atenção, que as entrevistas, né, que quando a gente fala de documentário, tem várias formas de colocar isso. Uma delas é a pessoa fala direto para a câmera, com aquele fundo preto. Nesse caso, as pessoas falam através de um telefone, né? Por que dessa escolha? A gente encontrou esse elemento de linguagem, foi uma aposta arriscadíssima, porque na medida que a gente fez quase todas as entrevistas por telefone, a gente poderia, né, depois não gostar e ter um problema, não ter o filme, né? Mas logo no início a gente entendeu que o telefone, primeiro, era uma coisa importante para o Tarso. O Tarso um dia tinha um telefone. Então ele chegava num bar, ele tinha um telefone, ele chegava na redação, ele estava sempre fazendo 1000 ligações, ou para uma namorada, ou para uma notícia que ele tinha que checar e tal. Então o elemento do telefone era algo importante. Aí uma determinada entrevista que a gente fez ainda no momento de pesquisa, sem entender qual seria a linguagem do filme, um dos grandes amigos dele, o Luiz Carlos Maciel, nos disse essa frase: hoje em dia, se o Tarso estivesse vivo, uma coisa que ele gostaria era do telefone celular, porque ele botou um fio enorme no telefone que ele tinha para poder andar pela casa. Na época não existia telefone sem fio, para poder se deslocar e pensar e tal. Só, quando a gente começa um projeto, sobretudo que envolve pesquisa biográfica, a gente tem uma ideia do que é o personagem. Você disse que de uma pesquisa foi para outra pesquisa e para outra pesquisa. Eu queria saber de ti, qual que era a sua visão do Tarso antes e depois? Minha visão do Tarso antes. Eu vou fazer um filme sobre um Dom Juan, um conquistador, um namorador, um boêmio, um borracho, um bêbado, desequilibrado, que brigava com todo mundo. Eu achei isso interessante. Nossa, vou fazer um filme sobre esse personagem, isso é interessantíssimo. Eu fui me apaixonando por Tarso e fui percebendo como isso também era parte da narrativa que fizeram sobre ele. Porque o álcool fazia parte do Tarso, mas ele não era um bêbado. O álcool fazia parte, era diferente. Fazia parte, como faz parte o cigarro de um fumante, como faz parte a maconha do maconheiro, como faz parte o sexo para quem gosta de sexo, como faz parte o feijão para quem gosta de feijão. Então não é um problema o álcool. O álcool era uma constante, era um ponto de partida. O que eu descobri fazendo o filme é o puta jornalista que era o Tarso Castro. E como ele está presente hoje em tudo. Se a gente pensar em todos os cadernos de cultura do Brasil, suplementos culturais, quando tu vê imagem fotográfica, por exemplo, o Tarso foi o cara que introduziu a fotografia mais, não no sentido jornalístico, mas propondo
ideias conceituais, por exemplo, ou a ilustração de um texto. Ele foi o cara que cria no mesmo espaço de jornal um momento para a charge e para o texto, tanto o texto sobre o cotidiano como o texto erudito. Então hoje o que a gente vê, por exemplo, nesses cadernos mais informais que os grandes jornais têm, quem criou isso foi ele. E para você, assim, o que torna a vida do Tarso tão extraordinária? O que ele tem de mais, assim, que faz as pessoas se apaixonarem por ele dessa forma? Eu acho que é justamente esse inconformismo. Ele é um cara que ele era tão talentoso que ele poderia ter se dado tão bem se ele tivesse aceito a engrenagem da sociedade tal como ela era, mas ele não queria, ele via tanta injustiça, ele via tanta coisa errada, que se conformar não era para ele. Então ele viveu até as últimas consequências, as inimizades que ele cultivou, mas ele foi muito coerente. Ele queria um mundo melhor, ele queria um mundo mais justo, ele queria uma abertura de diálogo para as questões sociais, sexuais. Ele trouxe para a pauta da homossexualidade, ele trouxe a pauta da mulher, ele trouxe a pauta do negro. Isso, em um regime de opressão, falar de homossexuais, nos anos 70, ele falava, ele queria trazer o diálogo, queria abrir a sociedade para o diálogo, para uma parcela da população que estava no obscurantismo, que não tinha voz. Então, claro que de uma maneira irônica, anárquica, sem se preocupar com o politicamente correto, porque não era nada politicamente correto. Ele nesse sentido, ele estava cagando, ele queria era provocar a sociedade, transformar provocando. Mas isso gera reflexão, né? Sem dúvida. Olha, eu quero finalizar essa entrevista agradecendo você por ter feito esse filme, de contar a história tão importante desse jornalista, que nos inspira enquanto jornalista a continuar fazendo. A gente começa a faculdade de jornalismo, não sei se todo mundo, vou contar meu caso, querendo mudar o mundo através da informação. Aí a gente descobre no processo que existe o lance de você não pode fazer isso porque o patrocínio não deixa, isso aqui não pode porque a empresa não deixa. E aí você vê que você fica meio castrado e vê uma figura tão anárquica que lutou por seus ideais e que foi à frente, nos enche de esperança e nos faz continuar nesse caminho. Então, obrigado. Que bom. Que a gente possa assistir, celebrar o Tarso ainda muito e que venham outros filmes sobre outros anárquicos revolucionários assim como ele e que de alguma maneira a história não contou. Então a gente precisa escovar a história a contrapelo constantemente, olhar o que está por baixo da narrativa oficial. E aí tem grandes personagens. Meu pai tinha uma característica que até os inimigos sentem falta. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cecine 10, o cinema como você vê.